você sente que está travado na sua carreira de dev, estuda todo dia e mesmo assim sente que não sai do lugar, é porque provavelmente está faltando uma dessas três coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo. São atitudes simples que eu mesmo demorei anos para aprender e que hoje eu faria desde o começo para evoluir mais rápido, me destacar mais rápido e principalmente para parar de sentir que eu estou ficando para trás. E caso você ainda não me conheça, seja muito bem-vindo ao Manual do Front. Meu nome é João, atualmente eu sou front-end sênior para uma empresa dos Estados Unidos e também faço pós-graduação em front-end. E o meu objetivo aqui no canal é fazer a sua carreira ser mais próspera e em menos tempo. E sem mais enrolação, bora para a primeira atitude que eu acho que pode beneficiar a carreira de qualquer desenvolvedor. E para cada uma das atitudes que eu deixarei aqui, eu vou colocar também uma dica prática para que você consiga colocar ela no seu dia a dia ou talvez planejar de uma maneira melhor como você vai conseguir adaptar ela e realmente colocar isso em prática. E essa primeira sugestão é o estudo com intencionalidade, ou seja, não apenas assistir videoaula, mas ter um foco, um objetivo. É muito comum para nós, como desenvolvedores, nesse universo muito grande de tecnologia, onde um novo framework JavaScript nasce a cada dia, que a gente tenta estudar tudo, ou que a gente sinta que tem que aprender tudo. E eu não sou contra estudar. Na verdade, eu realmente estudo bastante desde que eu comecei a minha carreira lá 10 anos atrás, mas a gente não pode esquecer que temos um foco. A gente, como desenvolvedores, precisamos ter um carro-chefe. Não sei se você já ouviu falar da carreira do profissional em T, aonde a sua base, né, a parte do T, ela é o seu carro-chefe, o que você se aprofunda, que você se especializa. E a parte horizontal, a barra horizontal, são as ferramentas que você pode dizer que são ecossistemas, que elas vão ser satélites no seu carro-chefe. Então você vai ter esses satélites, imaginando o nosso caso aqui como front-end, o seu foco deve ser o front-end, é ali que você deve se especializar. Mas saber um pouco do back-end, banco de dados, requisição, HTTP, tudo isso vai te ajudar a ser um profissional melhor. É por isso que não adianta você sair estudando tudo o tempo todo. Tire uma hora do seu dia ou menos, caso você não consiga, e coloque um objetivo. Foque em aprender React ou Angular. E durante o tempo que você conseguiu separar, estude essa ferramenta até dominá-la. Entre na documentação, aprofunde e principalmente faça POCs. POCs, caso você não conheça, é a sigla para Proof of Concept, que é basicamente prova de conceito. É criar, falando na nossa língua mais simples, uma aplicaçãozinha muito simples, muito pequena, para que você consiga aplicar os conceitos, ler a documentação e colocar na prática, pois esse é o melhor jeito de aprender, ficando abaixo apenas de ensinar. E ao invés de uma dica prática aqui, eu vou deixar duas. A primeira é: faça uma meta, um planejamento. Deixa aqui nos comentários caso você não tenha ideia de como fazer isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e posso te ajudar. Mas basicamente defina uma data para acabar e utilize o acrônimo SMART, que é uma forma muito comum de criar metas, que eu posso também falar em outro vídeo. E a segunda dica, que é mais prática, é que você comece a anotar tudo que você estudou e o que ainda ficou com dúvida. A minha sugestão é que você repasse com exemplos reais no dia seguinte. Não se esqueça que nessa enxurrada de inteligência artificial, você pode utilizar um chat GPT da vida como seu amigo, para te ajudar, para te explicar e também para dar ideias de quais aplicações simples você poderia criar para colocar esses novos conceitos em prática. Bom, e a dica 3 que eu deixei no final desse vídeo é o que eu acredito que me fez chegar até onde eu cheguei na minha carreira, mas a dica 2 de agora é o que realmente me fez chegar mais rápido, é o que me fez pular etapas ou, na verdade, superá-las mais rapidamente. E eu costumo dizer que há apenas dois jeitos de aprender. Essa também é uma frase muito comum, que eu não lembro o autor agora, mas ou você aprende com o erro dos outros, ou você mesmo vai ter que cometer esse erro. E eu prefiro, infelizmente, como as pessoas já erraram, é muito melhor para nós aprender com o erro delas. Então, tem até aquela frase comum que aprender sobre o ombro de gigantes é muito melhor. E é isso que eu recomendo que você faça. O que vai te diferenciar, e essa é a minha sugestão e a atitude número 2, é aprender com quem já passou pelo caminho, com quem já chegou aonde você deseja chegar. E essa é a virada de chave, porque estudar sozinho é sim muito importante, mas quando você aprende com alguém que já passou pelas dores que você está vivendo agora, aí sim, você acelera muito. Então, para mim, eu sempre tive essa sorte que na minha vida eu sempre gostei de aprender com pessoas mais velhas. Tanto no meu âmbito pessoal ou familiar, eu sempre gostei de sentar para ouvir pessoas mais experientes e ficar ouvindo elas falar, mas eu sempre também tentei trazer isso para a minha vida profissional,
aonde eu buscava me aproximar das pessoas que eu considerava melhores do que eu, das pessoas que já tinham mais tempo de experiência. Então, eu lembro muito bem que no meu segundo emprego, quando eu entrei na empresa, o pessoal comentou que tinha 2 arquitetos de software muito bons naquela equipe, só que eles acabavam tendo a agenda muito cheia. E eu confesso para vocês que até com um pouco de ousadia, naquele mesmo dia eu abri um pull request e eu mandei para os dois, perguntando onde eu poderia melhorar, o que estava ruim no meu código. A partir daí, hoje eu posso dizer que a gente e isso é uma história muito legal, eu sou muito amigo pessoal dos dois. Então, isso é muito interessante porque foi um ato de coragem que eu mandei e o máximo que ia acontecer era eles não me responder, certo? Mas acabou que eles me responderam, eles se interessaram e eles comentaram que eu fui um dos poucos que teve não só essa coragem, mas essa vontade de evoluir, de aprender. Então, o que eu estava fazendo ali, na prática, há 7 anos atrás, era já aprender com quem já estava muito mais avançado do que eu. Só que eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso de uma maneira fácil ou a gente tem os acessos corretos. E é pensando nisso que eu criei o clube de membros aqui do canal. Esse vai ser o lugar onde eu posso estar mais próximo de vocês que querem crescer de verdade. E é uma forma incrível que o YouTube me permite dar alguns benefícios para vocês, como acesso antecipado a vídeos, algumas enquetes que serão exclusivas para membros, badges e emojis personalizados que vão ser também chamados de selos de fidelidade, que vão refletir o tempo que vocês estão apoiando aqui o canal do Manual do Front, prioridade de resposta nos comentários e, para finalizar, a menção do seu nome aqui nos vídeos. E por enquanto a gente vai ter 2 níveis de membros aqui no canal. Eu pretendo e tenho planos incríveis para adicionar um terceiro nível, mas por enquanto, em virtude da minha agenda e para a gente começar, eu vou adicionar apenas os 2 níveis que eu tenho certeza que eu consigo entregar desde agora para vocês. Então, se fizer sentido para você, eu te convido a clicar aqui no botão Seja Membro. Lá você vai encontrar mais informações sobre os benefícios que eu acabei de comentar aqui e mais explicações sobre o que a gente vai disponibilizar lá no clube de membros. Lembrando que tudo que a gente já publicou aqui jamais será tirado do ar. Então, tudo que eu disponibilizei aqui no canal e ainda vou criar sempre vai ficar aberto. Mas lá, para os membros que estiverem apoiando o canal, eles vão ter alguns benefícios exclusivos. Se não for seu momento ainda, não tem problema. Se inscreve aqui porque a gente está indo para o nosso terceiro tópico, a terceira sugestão, que como eu comentei, eu atribuo e acho que foi o que me fez chegar até onde eu cheguei na minha carreira. E desculpa pessoal, eu juro que eu queria chegar... Não, na verdade eu não queria não. Eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho como chegar aqui e falar para vocês que vai dar tudo certo se vocês não se esforçarem. Por isso que a minha terceira sugestão é a prática diária. Consistência é muito mais importante e muito maior do que intensidade. Eu vejo muitas pessoas que separam o sábado inteiro para estudar por 10 horas, só que do domingo, segunda, terça, quarta, quinta e na sexta eles acabam não fazendo nada. Então, como sugestão, como experiência própria e até como algumas dicas que eu já dei aqui relacionadas ao inglês mais especificamente, é muito mais importante que você tire 20, 30 minutos. É claro que quanto mais você conseguir, melhor vai ser, mas se você tirar esses 30 minutos todo dia, é muito melhor do que você tirar 5 horas só no sábado. Porque além de você estar criando uma rotina e você estar mostrando para o seu cérebro, para você mesmo, que aquilo realmente é importante na sua vida e dando a importância que isso merece, já que isso tem a possibilidade de mudar a sua vida, de virar a chave, isso também vai permitir que você assimile o conhecimento. Então, o que você estudou na segunda, talvez você consiga revisar na quarta. Na terça, você tem um tópico que vai complementar e vai reforçar o seu aprendizado da segunda, ao invés de você pegar um turbilhão de coisas no sábado, por exemplo, como eu comentei, que não vão fixar na sua memória. E a dica prática aqui é, caso você tenha seguido a dica número 1, que é fazer um projeto pequeno, resolva uma tarefa prática, mesmo que seja muito pequena, desse seu projeto pessoal. Não tem problema se ela for pequena, o importante é que a gente desenvolva a consistência, que a gente desenvolva a rotina e de fato coloque isso em prática. Eu tenho certeza que essa consistência ao longo do tempo vai fazer toda a diferença na sua carreira. É muito comum que nós, seres humanos, subestimemos o longo prazo e a gente superestime o curto prazo. Eu sugiro que você tente inverter isso e veja o impacto que isso vai fazer na sua vida. E vai por mim, se você colocar essas 3 coisas em prática, e lembrando, estudar com intenção, se conectar com quem está mais à frente e praticar todos os dias, é impossível você continuar travado. Se você continuar, pode vir aqui nos comentários e me cobrar, porque eu tenho certeza que essa estratégia funciona.
E não se esqueça, se você quiser que eu caminhe mais próximo de você, ou se você quiser estar mais próximo da gente aqui do canal, dessa comunidade que eu tenho certeza que vai criar aqui, o clube de membros já está disponível e vai estar sempre de portas abertas para você. Bora construir esse próximo nível juntos. Te vejo no próximo vídeo.